Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que muito interessante, sobre empatia. Gente, empatia, né? A gente tem a Kátia aí falando de empatia aí, maravilhosamente bem. A Kátia dá show nisso. E eu quero falar para vocês sobre uma visão um pouco diferente de empatia agora. O que é empatia, né? Eu estava vindo do trabalho e eu não entendi se teve um acidente, mas eu vi que tinha uma moto que tinha caído. E todos os motoqueiros pararam e foram ajudar. Né? Pô, o que foi? E para, e o motoqueiro se ajuda, e se ajuda, e se ajuda. Empatia dos motoqueiros, gente. Isso existe. O motoqueiro, ele tá ali no trânsito. Ele é a parte frágil do trânsito. Mais frágil que o motoqueiro, sal, né? De bicicleta. E perto dos carros ali é um ambiente hostil mesmo, gente. Eu tenho muita coragem de andar de moto, já pensei, mas. Então, quando acontece alguma coisa, eles se ajudam. Estão no ambiente hostil. Eu vou contar uma outra história para vocês. Vou contar da viagem que eu fiz. A gente passou um mês em Nova York. Eu precisei ficar um mês em Nova York. Foi uma viagem maravilhosa. Maravilhosa. Depois eu falo com vocês sobre isso. Eu, vocês sabem, trabalho com mesa. E com a mesa, Pedro, eu meço, estudo muito sobre o inconsciente coletivo. E projeto conscientemente. Então, eu estava projetado consciente do inconsciente de Nova York. Não, o inconsciente de Nova York é um, de certo modo, um resumo do mundo. E lá é um ambiente um pouco hostil. Por vários motivos. As pessoas são muito voltadas apenas para si mesmas. Gente, eu vou contar uma história tão engraçada pra vocês. Vocês vão rir. Eu tava no prédio e tinha brasileiro no prédio. Quando você tá fora. E aqui a gente vive numa sociedade que é tão. É heterogênea, é diversificada, mas ela é. Sabe, nós temos a língua, que é igual para todo mundo. A gente tem o sotaque, mas a nossa língua é a mesma no vasto território. E a gente fala português e todo mundo entende português. A gente ouviu uma pessoa falar uma língua diferente. Raro, né? Em Nova York não. Nova York, você escuta. Andando na calçada, você escuta várias línguas. Tem língua que você não sabe nem que língua que é. Uma vez a gente estava, e ainda o Xana foi em Nova York, ele monta a viagem que a moça olhou assim pra gente e falou assim: What language do you speak? Era bonita a nossa língua. Eu falei: you speak Brazilian português. A gente fala português brasileiro. Né? E o português brasileiro é diferente do português de Portugal, porque o português de Portugal é mais rápido, porque eles igualam as vogais, e a gente não, a gente pronuncia todas as vogais. Aí, teve uma vez que bateu, a pessoa entrou no prédio, que estava, a gente alugou um Airbnb para ficar no apartamento, para ter sensação de morar, né? Morar mais de férias, né? Porque a gente não estava trabalhando, lógico. Eu trabalhei um pouco, mas. E aí uma pessoa bateu do porta e disse assim: Fátima! No sotaque nordestino, né? Católico. Aí eu vi que era brasileira. Aí eu falei assim: Não, aqui não tem Fátima, não. Ela, Do you know Fátima? Eu falei: Não, a Fátima não mora aqui, eu não conheço. Thank you. E olha que interessante. Olha o inconsciente. Ela. Eu falei que eu sabia que era brasileira. Gostei de ouvir brasileiro, gostei de ouvir o sotaque nordestino, que eu adoro. Me senti bem e respondi em português. Né? Porque né, é brasileira, lógico. E ela ouviu em português, entendeu, mas na cabeça dela de alguma coisa ela não entendeu se ela ouviu em português, porque chega um ponto que quando você está entendendo a língua, chega uma hora que, peraí, que língua que aquela pessoa falou? Porque poderia ter sido toda qualquer língua que eu entenda. Então, que língua? Tem, às vezes você está ouvindo uma coisa, às vezes eu estou ouvindo uma coisa que está em espanhol, outras vezes está em inglês, ou, né, e eu, pô, mas que língua é essa? Tem hora que dá, porque quando você se adapta com novos estímulos, tem uma hora que aquele estímulo não é mais estímulo, é natural. Né? E aí, logo nos primeiros dias, eu fui comer, e aí tinha um rapaz que ele falava, tinha um nome latino, e eu perguntei, de onde que ele era da Costa Rica. E eu comecei a perguntar, mesmo falei, mas, da Costa Rica, e eu comecei a pedir a comida, porque ele estava servindo como se fosse um self-service, mas ele que servia. E eu comecei a pedir em espanhol, e ele falou assim, e aí, gente, você disser pra vocês o tamanho do meu prato, ficou maior que todo mundo. E eu lembrei uma vez que quando a gente estava na Grécia, o, o Renato, ele pediu um sorvete. Só que antes dele pedir, aí eu tinha pedido sorvete.
inglês, né, tal, 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 tal. A pessoa da Grécia fala grego, né? E ele foi e deu boa tarde para a pessoa em grego, e não sabia mais falar grego, mas colocou, pediu lá. Gente, o sorvete dele saiu gigantesco. E o meu sorvete foi pequenininho. Eu tive que roubar um pouco dele, né? Porque de contas não estava justo. Mas a diferença foi que ele falou boa tarde em grego. Aprendeu a falar algumas palavrinhas. E aí eu, daquele momento lá em Nova York, né, conversando com o rapaz, comecei a pedir a comida em espanhol. E de repente a minha barriga estava gigantesca. E aí eu comecei a observar uma coisa chamada empatia linguística. Empatia. Aí aquela pessoa está no ambiente de Nova York, que é um ambiente um pouco difícil, diferente. É como o trânsito para os motoqueiros. E aí quando ela encontrou um ponto de conexão com outra pessoa, ela, empatia. Minha marmita ficou gigantesca. Quando deu assim mais ou menos uns 3 semanas de Nova York, eu já estava morto de cansado. A gente não aguentava mais, a gente não comia feijão, gente. Feijão. E lá tem muito, assim, né, carro de comida da rua e tem comida mexicana. E não é só mexicano que vende comida mexicana, a comida é só o estilo que vende, né? Então, mas geralmente quem trabalha fala espanhol. E só que eles não tinham arroz com feijão. Eles tinham usar o feijão para fazer uma mistura e o arroz naturalmente os outros pratos. E aí eu falei assim, aí eu cheguei lá e disse, olá, que tal? Como estás? Eu sou brasileiro. E perguntei em espanhol se eles tinham algum prato com feijão, com arroz com feijão. E aí ela, não, mas só que eu tava falando com ela em espanhol e ela, mas você quer que eu coloque? Perguntou, você quer que eu misture arroz com feijão? Eu posso colocar feijão no seu arroz? Eu, uau! Tava com uma amiga minha, que mora lá, trabalha na parte da diplomacia, e lá não é tão fácil achar feijão. E ela fala que o filho dela às vezes fica de mau humor. Não come feijão. E eu já tava assim, tipo, nossa, essa cidade. Gente, dependência química de feijão, tá? É só que falta. E quando eu falei com ele, em espanhol, com ela, né? Ela não misturou, então tava ótimo. Uma coisa, empatia de novo. Só que ela não era a mesma pessoa. Aí eu voltava lá pra ver se era sempre a mesma, pra misturar arroz com feijão com a gente, né? E aí não, era outra pessoa. Mas quando eu falava em espanhol, e todo mundo falava espanhol, a pessoa botava arroz com feijão. Ótimo. Chegou a hora que eu falei assim, não, se eu pedisse em inglês, poderia ser que ela falasse, mas eu percebi que ele tinha um carinho a mais. Porque, gente, o feijão lá é mais. Uma coisa assim que não é muito comum. Né? Uma iguaria, feijão. Feijão é iguaria. Né? Então, assim, a empatia. Eu me lembro uma vez que eu tava em Recife, passeando na praia. E parecia uma entidade do lado. E ela tava me observando e falou assim: esse negócio que você fala aí de amar o próximo, como é que é isso? Aí eu falei assim: olha, começa com empatia. É você se ver no lugar do outro e sentir o outro. Aí ele olhou assim: como é que é isso? Uma entidade do outro lado, tá, gente? Um ser, vou chamar de desencarnado, é um ser que não estava no mundo físico. Aí ele falou assim: mas como é que é isso? Eu falei: olha, a gente pode fazer um teste. Eu posso pedir pro Criador para ativar a empatia em você. E você sente. O que o outro sente? Se você não gostar, você volta aqui daqui a uns 3 ou 4 dias, experimenta em 3 ou 4 dias. E aí eu peço pro Criador tirar, se for o caso. Aí ele, tá. E eu pedi pra ele e depois, ele não pediu pra tirar. Depois, porque, gente, a gente que conversa com pessoas de múltiplas dimensões, né? Vocês já sabem disso, né? Todo esse canal sabe disso. Mas foi muito interessante, porque foi a primeira vez que me deu aquela. Eu pedi pro Criador para ativar a empatia no ser que não estava encarnado, né? E ele gostou da experiência e, enfim, foi pra luz. Aí, mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte:
A empatia nos permite uma coisa. Quando a gente sente outra pessoa, a gente está sentindo a energia da outra pessoa. E quando a gente sente a energia da outra pessoa, a gente também sente a intenção da outra pessoa. Isso é muito importante. Quando eu comecei a fazer hipnose lá atrás, se eu já falei isso, é que eu acho que eu já falei foi na outra mentoria que eu falei. Você tem várias teorias, várias escolas que ensinam hipnose, várias escolas. Uma escola diz assim, 30% das pessoas são hipnotizáveis, 70%, 50%. Mas comigo, 100% das pessoas são hipnotizáveis. Mas por quê? Aí o meu orientador, porque você abre seu campo, meu campo é aberto, quando eu entro na hipnose, a gente troca energia com a pessoa que está fazendo hipnose comigo. Então ela me sente também, porque todas as pessoas têm empatia. Todas as pessoas têm sensibilidade energética no grau maior ou menor, e esse grau tem aumentado, porque o fluxo de energia que tem entrado no planeta está maior. Então as pessoas estão se tornando naturalmente mais sensíveis às energias. Então as pessoas estão se tornando naturalmente mais empáticas. E se a pessoa me sente, ela me sente a minha energia, ela sente também a minha intenção. Então, quando o santo bate, é uma forma de você empatia. Ou desempatia, ou antipatia. Né? Santo quando bate. Tá. É isso que eu queria falar com vocês agora. A gente vai voltar a fazer mais vídeos, tá? Voltando no canal nesse formato mais bonitinho, assim, sentado de frente, que agora eu consegui achar o formato, tá? A gente vai falar muito sobre harmonia, energia e, naturalmente, harmonização energética. Começando pela nossa própria harmonia. Né? Nós estamos aqui para primeiro sermos, e aí a gente, sendo a gente vibra, a gente cria a harmonia que a gente quer no mundo. Tá? Gratidão por você estar aí e até a próxima, tá bom? E ó, tchau, tchau.